nome de Jesus. Vamos lá para a glória de Deus. Jó 22, 28. Irmão, da mensagem, eu quero que no decorrer da mensagem Deus vá falando com você e você entenda o tema da mensagem de hoje. Vamos lá, abra lá em Jó, capítulo 22, versículo 28. É um conhecido nosso, irmão. Eu particularmente gosto muito desse versículo. Gosto muito também do 27, mas hoje a mensagem está no 28. Gosto muito, irmão. Olha, o que Deus já me abençoou com essa passagem. Quem conhece essa passagem, irmão? Quem conhece? Conhece aí? Jó 22, 28? Quantas vezes Deus já falou comigo nessa passagem, hein? Quantas vezes? Quem já achou, diga glória a Deus. Olha só, Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á o que, igreja? Firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Irmão, essa semana eu vou estar pregando muito sobre decisões, porque a nossa vida, ela anda quando a gente toma o que, igreja? Decisões. Até a decisão, até o não fazer nada, já é o que, igreja? É uma decisão. Então assim, irmão, tudo são decisões. Se a sua vida não tem andado, é por causa das decisões que você tem adiado, pelas decisões que você não tem tomado. Antes de eu pregar sobre, pastor, mas como que eu sei se a decisão que eu vou tomar é certa ou não é? Mas primeiro, irmão, quero te dar a estrutura de uns maiores problemas das decisões. O maior problema que eu vejo e tenho notado nesse decorrer de ano como pastor, não são as decisões erradas, mas são a falta de firmeza nas decisões. Porque, irmão, quantas vezes você vê a pessoa tomando uma decisão e no decorrer das situações ou do tempo, a pessoa voltando atrás nas decisões? E uma pessoa, irmão, que toda vez que toma a decisão e volta atrás, o que ela vai ter na vida, irmão? O que ela vai ter com Deus? Irmão, às vezes as coisas estão para dar certo, aí começa a acontecer coisa, a pessoa volta atrás naquela decisão. Eu vejo a pessoa, irmão, que decide e volta atrás, é como a pessoa que planta uma semente e não espera ela nascer, e tira ela ainda debaixo da terra. Filho, filha, as decisões, se você toma na direção de Deus, elas vão nascer, elas vão frutificar, mas as decisões vão passar, irmão, por um teste de resistência. Primeiro teste: toda vez que você tomar uma decisão, você vai ser criticado. Sim ou não, igreja? Você vai ser criticado. As pessoas não vão entender a sua decisão. As pessoas vão criticar a sua decisão. Bartimeu, quando tomou uma decisão de clamar a Deus, as pessoas se levantaram contra ele. Jesus, quando tomou a decisão de morrer na cruz e começou a falar para os discípulos, Pedro chegou: Senhor, para de falar isso, não é assim não. Começou a repreender Jesus, porque eles não entendiam a decisão de quem? De Jesus. Então você tem, irmão, que estar preparado. Quando você tomar uma decisão, você vai ser duramente o quê? Criticado. E às vezes nós vamos ser criticados pela nossa própria o que, igreja? Própria família. Nós vamos ser criticados por pessoas perto da gente, irmão. Pessoas que muitas vezes, talvez não na maldade, mas por não entender o plano que Deus tem para você, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou no coração de homem algum o que Deus tem para você. É a mesma coisa que você pegar o Noé e o Noé chegar para todo mundo lá no vilarejo dele e falar: pessoal, eu tomei uma decisão, eu vou acreditar no projeto de Deus. Quem acredita nos projetos de Deus? Eu tomei uma decisão de acreditar no projeto de Deus. Eu vou construir o quê? Uma arca. Irmão, eu garanto, a Bíblia não diz, mas eu garanto que as pessoas chamaram ele de quê, irmão? De doido. Começaram a criticar, começaram a dar palpite. Ô Noé, você vai querer construir uma arca aqui, não tem nem mar para isso, nem chove para isso tudo. Mas, irmão, ele decidiu viver o plano de Deus. Ele decidiu viver o projeto de Deus. E como é que o senhor sabe, pastor? Sabe por onde que eu tiro, irmão? Porque os únicos que ajudaram ele no projeto foi a família dele, mais ninguém. Só que quando o projeto estava pronto, a arca estava pronta, e só faltava uma coisa, irmão: Deus fechar a porta da arca.
Eu fico imaginando, depois que Deus fechou e começou a chover, e a água começou a subir, irmão, aquelas pessoas começaram a lembrar da arca, eles começaram a lembrar do projeto de Deus, que eles não participaram, mas tiveram a oportunidade. Só que a porta da arca já estava o que, irmão? Fechada. Eu fico imaginando, irmão, quantas pessoas estavam ali batendo na porta da arca querendo entrar. Buscai o Senhor. Exatamente, invocar enquanto Ele está o que, a igreja? Está perto. Então vai chegar uma hora, irmão, que você vai tomar uma decisão, você vai pagar um preço altíssimo. Irmão, Noé ficou 120 anos construindo a arca, 120 anos, 120 anos sendo desacreditado, 120 anos chamado doido da arca. Não é assim que a gente fala? O doido não sei do que, a gente começa a colocar apelido nos outros, né? Aquele ali é o doido, o doido da cidade, o doido do bairro, né? O doido não sei do que. Ele era o doidinho da arca. Mas, irmão, eu falei isso aqui, olha, um gênio sem resultado é um louco, mas um louco com resultado é um gênio. Essa é a verdade. E quando as pessoas começaram a ver os resultados, começaram a ver que aquilo ali não era simplesmente uma decisão de um doido, mas uma decisão que foi tomada na direção de Deus, no projeto de Deus, e aconteceu. Olha, eu vou te falar uma coisa, irmão, fica tranquilo, você vai tomar decisões agora, que muita gente vai te desacreditar, muita gente vai te chamar de doido, mas lá na frente vai fazer sentido. Fala para esse irmão, lá na frente a conta fecha, sempre fecha, irmão, sempre fecha. Deus é maravilhoso ou não é, irmão? Sempre fecha lá na frente, irmão. Mas você vai ter que passar esse período, ser chamado de doido, as pessoas não acreditar na sua fé. Eu já falei isso aqui no culto passado. Ninguém tem obrigação de acreditar na sua fé, porque a fé é de quem? Ninguém tem obrigação de acreditar nos seus projetos, porque os projetos é de quem? É seu. Para com esse negócio, irmão. Para com esse negócio de começar a buscar validação no homem, quando você já tem a validação de um Deus todo-poderoso. Você tem que acreditar no teu potencial e não no que os outros estão falando. Você tem que acreditar, irmão, naquilo que o Senhor deu para você. Fala para esse irmão, acredite em si mesmo. Fala aí para ele aí, acredite em si mesmo. Acredita no potencial que Deus colocou na tua vida. Eu sei que você acredita em Deus. Quem acredita em Deus, irmão? Mas você tem que passar a acreditar em quem? Em si mesmo. Você tem que passar a acreditar naquilo que Deus criou, que foi você. Você tem que passar a acreditar não só no Criador, mas na criatura que Deus fez, porque nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, acredite em Deus. Segundo, acredite em si mesmo. Não espere os outros bater palma para você sem resultado. Não vai rolar, não vai acontecer. As pessoas vão começar a bater palma para você, sabe quando? Quando elas começarem a ver os resultados do teu projeto. Sabe quando que as pessoas vão começar a apoiar os teus projetos? Quando começar a ver resultados, quando começar a ver coisa. Irmão, mostra-me a tua fé sem obras, eu vou mostrar minha fé pelas minhas obras. E aí? Aí eu te falo, para vencer você precisa de quem? Dos outros? Ou você precisa de Deus e acreditar em quem? Em si mesmo. Porque no final, irmão, a primeira batalha é aquela da solidão. É só você e você, você e Deus. Você olha para o lado, ninguém acredita. Irmão, esse negócio do tamo junto, quem conhece o tamo junto, irmão? O tamo junto é até a primeira dificuldade, filho. Ali você vai ver quem está junto e quem não está. No final, quem vai ter que lutar sozinho pelo teu sonho, isso quando eu estou falando sozinho, não a ausência de Deus, mas a ausência de pessoas. E no final, irmão, você vai notar que para ter sucesso, você vai ter que aprender a carregar a cruz sozinho. Sério. Então para, irmão. Ai, pastor, ninguém acredita no meu sonho. E daí? Quem tem que acreditar é você, o sonho é seu. Ai, pastor, nem o senhor acredita no meu sonho. E daí, irmão? O sonho é seu, filho. Por que eu tenho obrigação de acreditar nas tuas coisas? Por que eu tenho obrigação de acreditar nos teus projetos? Por que eu tenho obrigação se é você? Deus não falou comigo, Deus falou com você.
As pessoas, irmão, estão condicionando a fé dela em outras pessoas. A nossa fé tem que estar condicionada em Deus, filho, na palavra, naquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Pega e vai. Se Deus falou, vai. Se Deus falou, faz. Creia. Não queira, irmão, o apoio do homem, se Deus não levantou aquela pessoa para te ajudar. Então a primeira coisa, vai passar pela crítica. As decisões vão passar pelo tempo. 120 anos construindo uma arca, 120 anos sem desistir, 120 anos, irmão, naquele projeto. Qual foi o projeto que você ficou mais tempo na vida? Será que durou 120 anos? Qual foi o projeto que você falou, olha, esse aqui é o projeto que eu fiquei mais tempo, pastor? Às vezes você vê, irmão, a pessoa, isso eu vi um palestrante falando, é muito interessante. Irmão, eu sou uma pessoa que eu acredito em recomeço. Eu acredito em recomeço. Mas o problema é quando o recomeço vira uma fuga, vira uma desculpa. Aí toda hora que fica difícil, a pessoa fala o que vai fazer, igreja? Vou recomeçar. Aí mais uma luta, vou recomeçar. Irmão, não é hora, irmão, é a palavra que eu tenho para você. Não é hora de você recomeçar. É hora de você tomar uma decisão, ficar firme nela e ir até o final. Porque senão você nunca vai ver o resultado. Toda vez que fica difícil, vou procurar algo novo, vou recomeçar. Irmão, e eu falo para você, quando você vai ter o bendito do resultado? Se você vive usando a desculpa do recomeço. O recomeço virou uma desculpa para você. Quando você vai tomar uma decisão firme e insistir nela? Até o final. E até o fim. A última coisa, a decisão vai passar pela prova das adversidades. Vai ou não vai, igreja? Vai. Você vai tomar uma decisão principalmente com Deus. Você vai tomar, irmão, quando a gente toma uma decisão de fé, uma decisão na palavra, nós estamos esperando a vitória ou o fracasso, a bênção ou a maldição. Aí você começa a tomar uma decisão com Deus, a minha vida vai melhorar. Pastor, tomei uma decisão de me batizar nas águas para melhorar a minha vida com Deus em todos os sentidos. Tomei uma decisão de me consertar, sair do pecado. Agora a minha vida vai melhorar. Eu tomei uma decisão, pastor, de fazer isso aqui, ó, de assumir esse projeto de Deus. Aí, irmão, começa a levantar uma luta atrás da outra. Começa a levantar uma adversidade atrás da outra. E eu dou glória a Deus por isso. É, pastor? É. Fala para o irmão do lado, é o filtro. É a peneira, meu irmão. É a peneira, meu irmão. É a peneira. Vencer não é para todo mundo que quer. É para quem decide pagar o quê? O preço. Se fosse, irmão, vitória, sucesso, fosse todo mundo, era fácil. Todo mundo ia, você vê que não é. Todo mundo ia ser vencedor, não é. Irmão, até Jesus decidiu pagar um preço por nós. Quando você vai decidir pagar o preço pelas suas decisões? Quando você vai decidir pagar o preço para viver o que você tem que viver com Deus? As adversidades vão vir, as lutas vão vir. Um dia mal não pode definir uma história de vida. Às vezes o que você está vivendo, irmão, é um momento só. E momentos passam ou não passa? Passa. É igual, é o irmão, que muitos aqui tem comércio, né? Tem comércio, tem ali o Felipe aí, tem um comércio lá no Canivete. Já teve semana fraca de venda? Mas você imagina se numa semana fraca eles falam assim, vamos fechar porque não está dando nada? E às vezes, irmão, pergunta para ele, às vezes num dia, tira quase o mês inteiro. Num dia tira a semana toda. E se eles tivessem desistido por causa de uma semana fraca? E se você desistir do seu casamento por causa de um dia mau? E se você desistir dos sonhos de Deus porque ao você teve uma luta? Meu amigo, minha amiga, seja mais firme, porque as tuas decisões vão passar pelo teste da crítica, pelo teste do tempo e pelo teste das adversidades. Aí sim, passou por essas 3 peneiras? Passou, pastor? Passou. Então a tua decisão é firme. Você vai vencer. Mas você vai passar por isso. E essa é a prova. Que se você permanecer, vencer, decidir vencer, as suas decisões, elas com o tempo vão ficando mais o quê? Mais fortes. Fala para mim assim, decisões fortes
gera um futuro forte. Essa é a verdade. Irmão, abra a sua Bíblia, Hebreus 11:1. Eu quero te mostrar o que está por detrás das decisões. Hebreus 11:1, conhecido nosso, hein, irmão? Hebreus 11:1 é conhecido nosso. Então, uma mensagem que eu tenho para falar para você são decisões. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tudo que acontece ou não está acontecendo na sua vida é fruto das decisões ou que você está tomando ou que você não está tomando. Então, se oriente bem nisso que eu estou te falando. O nosso destino, irmão, é moldado pelas nossas o quê? Decisões. Se hoje nós temos a vida eterna, é porque lá atrás nós tomamos o quê? Uma decisão de servir Jesus. Hebreus 11:1, quem já achou, diga amém. Ora, a fé é o firme o quê? Fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmão, presta atenção no pastor. Eu vou te ensinar a tomar decisões firmes. Quem quer aprender a tomar decisões firmes? Vou te ensinar agora. Toda vez que eu vou fazer uma peça, né, uma peça jurídica, deixa eu te ensinar uma coisa aqui, até legal. Aí toda peça jurídica, a primeira coisa tem uma coisa chamada endereçamento. Para quem vai? É juiz de família? É trabalhista? Então a peça jurídica, olha o que você está aprendendo hoje, hein? Vou dar uma aula de direito gratuita para você aqui hoje. Aí tem lá o endereçamento, né? Falando da maneira mais simples. Aí depois você tem a qualificação das partes. Quem que é o autor, quem que é o réu, né? E tal. Aí depois você tem ali, irmão, os fatos. Você vai contar o que aconteceu. Aí vem agora a pegada. Aí depois tem o tal do a fundamentação. É onde eu pego ali, eu como advogado, eu pego o fato que você viveu e falo, olha, isso aqui que ele está querendo tem tudo a ver com a lei. Isso aqui que ele viveu, ou ela está vivendo, está baseado na lei, tem direito. Eu fundamentei. Irmão, todas as nossas decisões são fundamentadas na vida. Todas. Até a decisão de desistir, você tem que fundamentar ela no teu subconsciente. Você tem que contar uma historinha. Fala para esse irmão do lado, cuidado com as historinhas que você tem contado para si mesmo. É essas historinhas que é quando você compra um carro, sim ou não? É essas historinhas que você conta quando quer fazer uma viagem. Porque eu estou muito caro. Você começa a justificar. Só que essas historinhas, irmão, elas estão fundamentando decisões. E decisões têm consequências, boas ou ruins. Cuidado, irmão. Essas historinhas que você está contando para você, ou está te aprisionando em decisões erradas ou decisões certas. Cuidado com essas historinhas que você está contando para você. Ou ela está te prendendo na mediocridade, ou ela está te motivando, fundamentando para você tomar decisões maiores com Deus. Quais são as histórias que você tem contado para você mesmo ultimamente? Quais são as histórias que você tem contado para você mesmo lá no seu trabalho? Histórias que te fazem vencer, que fundamentam decisões de vencer, ou fundamentam decisões de estar derrotado? Sabe como é que é? E aí? Quais são as histórias que você conta para o teu casamento? Que fundamentam um divórcio? Ou que fundamentam você lutar para vencer? Quais são as histórias que você conta, irmão, para você mesmo? Porque a pessoa que mais, como é que eu vou falar isso para você, irmão? A pessoa que mais tem poder de te convencer é você mesmo. Com as histórias que você conta para quem? Para você mesmo. Quais são as histórias que estão na tua vida hoje? Historinhas que você conta para você, que você fundamenta as tuas decisões. Quais são, irmão? Eu espero, irmão, que aquilo que está dentro de você, e aqui eu vou falar uma coisa que eu anotei na mensagem, o segredo de ter uma decisão forte é o porquê. O porquê é o teu motivo. Por que você abriu o comércio? Por que você casou? Por que você está como membro aqui nessa igreja? Por que você ora de madrugada? Por que você tem que ter santidade?
qual é o teu porquê? Qual é o teu porquê? O teu porquê é o que fundamenta as decisões da sua vida. E nós temos que descobrir quais são os nossos porquês mais importantes. Nós temos que descobrir por quê. Você tem que fazer essa pergunta: por que eu estou começando isso? Ou por que eu comecei isso? Eu tenho que lembrar lá atrás por que eu iniciei essa jornada, o porquê que eu estou vivendo isso, o porquê que eu estou passando por tudo isso. Porque senão, se você esquecer o teu porquê, tudo vai perder o sentido. Perde o sentido do casamento, porque um dia lá atrás você orou e falou: Deus, me dá uma esposa, um marido. Deus te deu, e agora você está passando tanta luta que você esqueceu o porquê de que você está casado com essa pessoa. Você esqueceu o porquê que Deus te colocou nessa igreja e não em outras igrejas. Você esqueceu o porquê das coisas. Irmão, quando eu esqueço o porquê, a minha vida perde sentido e as minhas decisões perdem força. Por isso que a pessoa volta atrás. Não esqueça o porquê que você começou a sua jornada. Não esqueça o porquê você abriu aquele comércio. Não esqueça o porquê você começou a iniciar uma oração. Não esqueça o teu porquê. Quem está entendendo a mensagem? Não esqueça o porquê você está trabalhando onde você trabalha hoje. Tem um propósito de Deus ou não tem? Irmão, quanto mais forte é o porquê, mais firme é a decisão. Lembre-se todos os dias do teu porquê. Não é o porquê dos outros, não é o porquê do pastor Cleito, é o teu porquê. É o teu porquê. Você sabe qual é o teu porquê, irmão? Sim ou não? Você sabe ou já esqueceu? O porquê de você estar casado? O porquê de você servir a Deus? O porquê de você lutar pela tua família? Ou você já esqueceu do teu porquê? Você lembra? Eu lembro todos os dias do meu porquê. Irmão, lá no meu quarto eu tenho um mural. Irmão, isso é real, tá? Isso que eu estou te falando é real. Eu tenho um mural e tenho os meus porquês tudo assim na parede, para eu lembrar todo dia, irmão, o porquê que eu sou pastor, o porquê que eu faço o que eu faço. Eu tenho os meus projetos e todo dia está lá o meu porquê, o porquê que eu entrei nesse projeto. Porque na hora que você começar a ser criticado, o tempo e as adversidades, o que vai te segurar é você lembrar do quê? Do porquê. Por que eu iniciei isso? Por que eu estou aqui? Irmão, sabe por que Jesus não desistiu? E você sabe que Jesus passou pela via sacra, né? Uma via de sofrimento, dolorosa. Porque a todo momento ele sabia o porquê que ele estava sendo sacrificado. Ele sabia o porquê do que ele estava fazendo. Ele não esqueceu. Por isso ele suportou o que suportou. Por isso que ele foi até o fim. Então, irmão, o segredo da motivação, e olha a palavra motivação, é motivo para ação. Só que aí eu encontrei uma tradução, no meu ver, melhor. Motivação, motivo para entrar em ação todos os dias. Não uma vez só. Não uma vez só. Porque se eu falar assim, motivação, né? Motiva, entra em ação. Não, é motivo, é achar um motivo, achar um porquê para entrar em ação. O que é, igreja? Todos os dias. Todos os dias você tem que ter um porquê que te levanta da cama. Você tem que ter um porquê que te faz lutar, um porquê que te faz adorar a Deus, um porquê que te faz buscar, um porquê que te joga para frente. Amém, igreja? Um porquê que te faz ser santo, um porquê que você luta tanto, um porquê. Porque, irmão, a sua vida tem que fazer sentido. Tudo que não faz sentido, perde o sentido, a gente desiste. Quantas vezes, irmão, a gente estava num trabalho, perdeu o sentido, a gente quer procurar outro trabalho. Se perdeu o sentido de você ser membro dessa igreja, você vai ficar procurando de igreja em igreja aquilo que você vai encontrar só em Jesus. Por quê? Você perdeu o seu sabor, você não sabe mais o teu porquê. Eu falo, isso aí é a miséria do ser humano. O ser humano não saber mais o porquê que ele está fazendo as coisas. E uma pessoa que não sabe o motivo pelo que faz, ela está só vivendo por viver. Fazendo só o que, igreja? Aí eu te falo, quem vive por viver e faz por fazer, vai ter algum resultado, irmão? Nenhum. Esse dia eu estava assistindo, ô Renatão, estava vendo seu testemunho, show da fé. Você sabe o porquê que Deus te deu o que te deu hoje, sim ou não? Eu vi no testemunho. Então todo dia, agora você imagina o Renato, irmão.
Estou dando um exemplo do Renato, tem várias pessoas aqui que têm testemunhos fortes. Mas é que eu estava falando que ele gravou um testemunho show da fé. Foi falando com o Renato? Foi. Irmão, você acha que o Renato não passa luta no que ele passa, no que ele faz? Passa. Mas todo dia ele lembra do porquê. O motivo dele passar tudo aquilo e vencer. Que ele sabe. Sabe ou não sabe, Renato? Sabe. Isso tem que ficar na nossa mente, no nosso coração gravado. Senão a sua vida vai perder o sentido. Última coisa, irmão. A motivação é o que justifica o porquê que eu faço o que eu faço. Então eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei aonde eu vou conseguir. Irmão, não tem coisa mais forte do que um ser humano que tem clareza de propósito. Uma pessoa que sabe o que quer conquistar. Não tem pessoa mais forte do que isso. O teu porquê. Isso que eu já falei. Irmão, só para a gente encerrar. A Bíblia fala assim, que se o meu justo, ele voltar atrás, Deus perdeu o que, igreja? O prazer. Olha a frase que Deus me deu, irmão. Seja compromissado com a decisão que você tomou de fé. A decisão que você tomou de fé, você tem que ter um compromisso com ela. Quem é compromissado com as decisões, o resultado vai ser uma mera consequência. São as tuas decisões de fé. Irmão, eu não sei qual decisão de fé que você tomou, mas fica firme nela. Vai dar certo, vai acontecer. Determinando tu algum negócio, certear o quê? Firme. E a luz brilhará nos teus caminhos. Fica firme nessa decisão. No início você vai ser o doidinho da arca. Você vai ser fica tranquilo, vão te chamar do doido da arca. Mas meu irmão, quando a água começar a subir, o louco vai virar um gênio. As pessoas vão ver o tamanho do nosso Deus, sim ou não? As pessoas vão ver, irmão, que o sonho de Deus e tudo que você passou, olha, irmão, deixa Deus me usar. Irmão, você vai notar no final que tudo que você está passando, por a decisão que você está tomando, não é em vão. Não é em vão. Amém, igreja? A decisão que você tomou em Deus não é em vão, em nome de Jesus. Não é em vão. Não é em vão. Eu fico imaginando, irmão, quando Deus fechou a arca e a água começou a subir, claro, né? Era um juízo de Deus, mas o Noé entendeu que tudo que ele fez não foi o que, igreja? Em vão. Nada está sendo em vão, irmão. Mas quando, pastor? Quando eu sei o fundamento, quando eu sei o porquê, quando eu sei o motivo. Eu volto a dizer, irmão, não é o meu porquê, não é o porquê do irmão que está do seu lado, é o seu porquê, é o seu porquê, é o seu motivo, é a sua fundamentação com quem? Com Deus. Então, irmão, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que você, a partir de hoje, tome decisões firmes e não decisões que com a crítica, com o tempo, com a adversidade, sempre está voltando atrás. Toma, vamos, vai dar certo. Você acha que acho que a igreja não está compreendendo o que o Espírito Santo está falando. Irmão, é porque a tua bênção está para chegar. É por isso que o diabo está levantando de tudo para você voltar atrás na decisão de fé que você tomou. Mas você não vai voltar, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Não, irmão, só quem determina a palavra final na minha vida e na tua vida é quem? É Deus. Então fica tranquilo. Deus não falou que é o fim. Deus não falou. Você sabe o que Deus está mandando te falar? Isso não é o fim, é só uma fase. E toda fase, ela passa. Toda fase passa. Essa fase vai passar em nome de Jesus. Mas você vai ter que aguentar a crítica, a adversidade e o tempo. E ficar firme na tua decisão de fé. Amém, igreja? Levanta a mão direita. Senhor, obrigado por essa palavra. Deus, não deixa ninguém nessa igreja desistir das decisões de fé que essa pessoa tem tomado. Pai, essa pessoa que nos assiste, Senhor, pela internet,
Essa pessoa que está aqui na igreja, Pai, que muitas vezes toma uma decisão, volta atrás, toma uma decisão, é criticado, volta atrás, toma uma decisão, vem adversidade, volta atrás, toma uma decisão, está demorando muito, a pessoa volta atrás. Senhor, nós não podemos esquecer do motivo, do porquê, Pai, do propósito. Meu Deus, nos ensina a viver o propósito. Nós não podemos esquecer o propósito da caminhada, o propósito da decisão, o porquê tomamos a decisão, o porquê que nós estamos fazendo o que estamos fazendo para o Senhor. Noé, Senhor, ele lembrou por 120 anos até concluir a arca, Pai, e nós temos que ser como Noé, tomar uma decisão até o projeto do Senhor está todo concluído na nossa vida, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu não aceito projetos inacabados na minha vida. Diga: a partir de hoje, as minhas decisões de fé vão construir o projeto de Deus completo na minha vida e na minha casa. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.